Matheus Teixeira. Alexandre de Moraes se tornou uma espécie de conselheiro de Luiz Inácio Lula da Silva. Quem te viu, quem te vê. Está falando de um secretário da Segurança Pública de uma gestão que era de Geraldo Alckmin, completamente contrária ao petismo. Depois, ministro da Justiça do governo de Michel Temer, que até outro dia foi chamado por Lula de golpista. Agora não. Estão bem Lula e Moraes, até como Moraes sendo uma espécie de conselheiro de Lula. Perfeito, Uribe. A gente vê a sintonia entre o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Lula já há alguns anos, mas a curiosidade que fica é sobre o teor da conversa. Porque o histórico do ministro Alexandre de Moraes na área da segurança é o oposto do que sempre defendeu o presidente Lula nesse setor. Vamos lembrar que quando ele foi secretário de Segurança do então governador Geraldo Alckmin, que hoje é vice de Lula, mas que à época era um dos principais adversários do PT no Brasil, ele tinha um perfil muito diferente do que a esquerda defende para a segurança pública. Vocês vão lembrar bem, a gente puxa na memória que hoje eles estão mais sintonizados, mas isso é bem atual. Na década passada, naquelas manifestações de estudantes que ocuparam escolas em São Paulo, ele botou a polícia para retirar à força alguns dos estudantes e foi alvo de duras críticas da esquerda. Da mesma forma, nas manifestações contra o impeachment da ex-presidente Dilma, ele era o secretário de Segurança e chegou a declarar que aquelas manifestações eram guerrilhas, que não se tratavam exatamente de um protesto legítimo. Portanto, o histórico dele vai na contramão do que o governo do PT costuma defender nessa área, que é uma segurança mais cidadã, uma aproximação com a população e, claro, combate ao crime, mas não tão duro. Já Alexandre de Moraes tem esse histórico linha dura na área da segurança, inclusive como ministro do presidente Michel Temer tem aquela cena clássica dele cortando pés de maconha, como se fosse um símbolo de que o governo combatia as drogas, mas a gente vive hoje um governo que não é exatamente esse o perfil. Essa conversa, no entanto, deve ter sido mais amena, porque hoje em dia os dois estão muito mais próximos do que estavam naquela época. E outra curiosidade importante também é que o ministro Alexandre de Moraes hoje é o relator da famosa ADPF das favelas, que é usada pela extrema-direita para justificar o aumento da criminalidade do Rio. Não é exatamente essa justificativa, mas, segundo aliados de Bolsonaro, foi essa decisão do Supremo importante para que o Rio de Janeiro viva o descalabro que vive hoje. A gente sabe que o descalabro é muito mais antigo, mas é mais uma frente de ataque da direita ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes é hoje o relator desse caso, mas, na verdade, o relator era o ex-ministro Luiz Roberto Barroso, deve ficar com Jorge Messias, caso ele seja aprovado no Supremo, mas dentro dessa investigação, dentro dessa ação, que é uma ação constitucional, o ministro também determinou uma abertura de inquérito para apurar o financiamento das facções criminosas. Portanto, ainda é incerto nos bastidores do Supremo quem ficará com o caso. É provável que Jorge Messias assuma a DPF, seguindo a jurisprudência histórica da troca de ministros, ficar com quem acaba de assumir, mas esse inquérito, um filhote ali dessa ação que Alexandre de Moraes abriu, pode continuar com ele. Portanto, além de consultor, ele também, de fato, está diretamente envolvido nas investigações das facções, o que impacta na segurança pública, que é uma área que o governo Lula costuma pisar em ovos e nunca consegue definir bem o discurso. Discurso de endurecimento, do combate, mas também de preservação dos direitos humanos, o que na cabeça do eleitor às vezes acaba ficando meio confuso e prejudicando a esquerda no debate sobre o tema, Uribe.